Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração nesta noite. Glória a Deus, você não está na Praça Liberdade correndo atrás de Pokémon, irmão. Tem muita Bíblia para você essa noite. Abra sua Bíblia, querido. Como diz o pastor Samir, eu quero ouvir o farfalhar das páginas da sua Bíblia. Aleluias. Quem está animado, dá um glória a Deus. Oh, aleluias. Evangelho de Marcos, no capítulo 10. Evangelho de Marcos, capítulo 10, verso 46. A vantagem do nosso Deus é que você não precisa de um GPS. A vantagem do nosso Deus é que Ele é onipresente, Ele está em todo lugar. A vantagem do nosso Deus é que Ele é onipotente, Ele é todo poderoso. A vantagem do nosso Deus é que Ele é onisciente, Ele sabe todas as coisas. Você não precisa de GPS, irmão. Basta clamar que Ele ouve. Se você estiver lá no mais profundo do abismo, lá Ele estará. Se você for no mais alto monte, lá Ele estará também. Abriu sua Bíblia, irmão? Ligou o seu aplicativo? Marcos capítulo 10, verso 46 diz assim: E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele cada vez mais gritava: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram. Então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levante-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada afora. Aleluia. Palavra de Deus, aleluia. A palavra que Deus colocou no meu coração nessa noite, irmãos, para ministrar na sua vida, é perseverança. Essa semana eu lembrava quantas pessoas, aquelas inclusive que já ministraram na minha vida, já impuseram a mão sobre minha cabeça e não perseveraram. Quantas pessoas você já orou? Quantas pessoas você já levou para a célula? Quantas pessoas você já viu o agir de Deus, já tiveram experiência com Deus, mas não perseveraram? Isso tem nos incomodado. A igreja está parecendo uma rodoviária. Um monte de gente entra, um monte de gente sai. Nós precisamos fechar a porta dos fundos. Chega. Pessoas que já estiveram aqui ouvindo a palavra de Deus, hoje estão aí correndo atrás dos pokémons do mundo. O nosso Deus é vivo, o nosso Deus é real. O nosso Deus nos ama. O nosso Deus tem um propósito em nossas vidas, irmãos, e Ele quer fazer algo lindo e maravilhoso na sua vida. Por isso, Ele está aqui nesse lugar, nessa noite. Tem uma grande expectativa. Não venha num lugar como esse com a
pequena expectativa, porque o nosso Deus é grande, o nosso Deus é poderoso, o nosso Deus é majestoso. Eu gosto muito desse texto, é um dos prediletos. Eu gosto desse texto porque, como nós aprendemos ali no panorama do Novo Testamento, que o pastor Samir nos dá com tanta maestria, principalmente aqui no ponto de vista do Evangelho de Jesus, segundo a narrativa de Marcos. Marcos, ele não é o primeiro livro do Novo Testamento, mas foi o primeiro livro a ser escrito. E Marcos, ele tinha um alvo principal, que eram os romanos. Os romanos eram conquistadores. Os romanos lideravam o império. E quando o apóstolo Marcos escreve aos romanos, ele queria destacar os grandes feitos de Jesus. É por isso que em Marcos você vê tantos milagres de Jesus. E esse principalmente me chama muita atenção. Me chama muita atenção porque o cenário é a cidade de Jericó. Não se sabe exatamente se era a antiga Jericó ou a nova Jericó feita por Herodes. Em 2008, nós, um grupo aqui da Central, tivemos Israel e obviamente a gente se identificava com uns textos da palavra de Deus conforme os locais que nós visitávamos. E quando nós chegávamos na cidade de Jericó, hoje é uma cidade de domínio árabe, o judeu não entra em Jericó. Eu comecei a ver a cidade ao fundo, e com meus olhos da fé eu comecei a vislumbrar e passear e a meditar nesse texto, e ficava imaginando se na saída de Jesus desse texto, conforme essa narrativa de Marcos, se era naquela estrada que Bartimeu se encontrava. E obviamente naquele tempo não era uma cidade asfaltada, ele não tinha ali um ônibus de ar-condicionado como estávamos naqueles dias, e obviamente uma cidade desértica, altíssimas temperaturas durante o dia, baixíssimas temperaturas durante a noite, um deserto amarelo, uma areia penetrante, um sol escaldante. Esse é o cenário na vida de um homem. E aqui no verso 46 diz: e foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E eu comecei a imaginar, irmãos, aquela estrada poeirenta, amarela, um cego com a capa. Dr. Shedd diz que Bartimeu significa filho de Timeu, talvez fosse uma pessoa importante, que ele chega a ser citado. Não se sabe ao certo, mas como um filho de uma pessoa importante, era cego, era mendigo, estava à beira do caminho, tomando poeira, tomando sol. Irmãos, e ele estava ali à beira do caminho. Quantas pessoas à beira do caminho, quantas pessoas à margem, quantas pessoas famintas, quantas pessoas sedentas, quantas pessoas cegas, porque não conhece a palavra. O Salmo 119 diz que a palavra é luz, é lâmpada para os nossos pés. A palavra é vida. Quando nós incentivamos a vocês a ler um 4x4, irmãos, é para que vocês tenham experiências com Deus, é para que vocês conheçam a Deus, e nós conhecemos a Deus pela palavra. E Bartimeu está aqui à beira do caminho. Eu comecei a imaginar, comecei a procurar se existia ali algum rio, algum lago, nada. Imagino quantos dias quentes esse Bartimeu já estava ali. Imagino o cheiro de Bartimeu, vários dias sem banho,
aquela roupa ali, de dia e de noite. A Bíblia fala que ele era cego, que ele era mendigo. Era um cego, mendigo, largado ali à beira do caminho. Não sabemos se ele estava com fome. Não sabemos o que passava no coração de Bartimeu, o que passava na mente de Bartimeu. Mas ele não era surdo. Ele não era surdo. E o verso 47 diz: e ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a chamar: filho de Davi, tem compaixão de mim. Irmãos, eu imagino que certamente ele estava ali à beira do caminho, não estava sozinho. Geralmente fica um mendigo, fica outro. Geralmente se agrupa, divide o pouco que tem. Geralmente estão ali um cuidando do outro, com os pouquíssimos pertences. E de repente ele ouve um barulho de multidões. Ele ouve um alarido, ele ouve um converseiro, e ouve obviamente passos, obviamente. Nós não sabemos se tinha pessoas andando de camelo ali, se tinha pessoas apenas a pé, em jumentos. Nós não sabemos ao certo. O fato é que onde Jesus já naquele tempo andava, as multidões eram atraídas. E ele ouve o barulho das multidões. E ao ouvir os barulhos da multidão, ele pergunta: o que está acontecendo? Será que é o Brasil que ganhamos as maior número de medalhas de ouro, ganhamos o primeiro lugar nas Olimpíadas? Será que é um presidente cristão, um homem de Deus, tomando posse, chegando aqui em Jericó? E a Bíblia fala que falaram para ele: olha, é Jesus. É Jesus. Ele ouviu que era Jesus. Ele reconheceu que era Jesus. Irmãos, muitas vezes nos dias de hoje, nós temos muita facilidade aqui no Brasil para falar do Evangelho. Nós temos muita facilidade para pregar o Evangelho. Podemos carregar Bíblias, várias versões. Uma das coisas que me impactou nessa ida do Haiti é porque pela primeira vez nós fomos com nenhuma equipe. Fomos eu, o pastor Breno, e são 5 escolas. Essas 800 crianças, são mais de 1.000 crianças, na verdade. E a nossa proposta era sentar com as crianças, ouvir as crianças, ver as crianças, conversar, ver o que as crianças estavam aprendendo realmente. Irmãos, eu vi algo lindo. Eu e Breno vemos como que o Evangelho, exercido com compaixão, o Evangelho que chega também suprindo as necessidades, como ele faz a diferença e pode mudar um povo. Eu vi crianças cantando louvores a Deus em francês. No Haiti, as pessoas mais simples, elas, às vezes, não tiveram acesso ao estudo, elas não falam francês, entendem alguma coisinha, só falam crioulo haitiano. Eu ouvi meninas cantando hinos maravilhosos, meninas escrevendo o nome um do outro, e nós sentamos com aquelas crianças, rimos com aquelas, brincamos com aquelas crianças, e Deus começou a encher o meu coração. Eu falei assim: nós vamos mudar essa nação. Vocês imaginam 5 anos seguidos, 800 crianças com a escola garantida, escola cristã, um mínimo com alimentação, e muitas vezes nós estamos como a igreja em Laodiceia, quando Jesus fala à igreja lá em Apocalipse capítulo 3, Laodiceia é uma igreja abastada, uma igreja rica,
Irmãos, eu tenho muito medo de virar uma Laodiceia. Eu tenho muito medo de virar uma Laodiceia espiritual. E às vezes nós ficamos cegos. E acabamos nos afastando e ficando à margem, à beira do caminho, quando Jesus passa. E Jesus fala na carta para aquela igreja: olha, vocês estão achando que vocês estão ricos, abastados? Vocês são pobres, vocês são nus. Eu queria dar uma paradinha, pedir que você fechasse seus olhos um pouco. Se você tiver liberdade, filho. Se não tiver liberdade, você fica com os olhos abertos. Estou ministrando a sua vida. Estou ministrando o seu coração. O Anderson, a Naomi, os Juninhas vão ministrar esse louvor aqui agora. Você fica sentadinho, com seus olhos fechados. Eu quero que você viaje com seus olhos da fé a Jericó. Eu quero que você vá agora os seus olhos da fé, aonde estava ali Bartimeu, à beira do caminho, e passa Jesus. Nós vamos continuar a meditação nesse texto, mas esse louvor vai falar o seu coração agora, filho. Feche seus olhos e abra o seu coração, abra o profundo do seu coração, lá onde estão aquelas feridas, lá no secreto do seu coração. Talvez mágoas, ressentimentos, decepções. Deus quer estabelecer uma cura na sua vida nessa noite. Quer aprofundar, te visitar no profundo do seu coração, para que você possa ver. Ouça esse louvor, filho. Sei que estás aqui, posso sentir o teu calor, vem me envolver, me constranger com teu amor. Aleluias. Sei que estás aqui, posso sentir o teu calor. O Senhor está aqui nesse lugar. Vem me envolver, Oh Jesus, oh me constranger com teu amor. Um filho de Davi, tem compaixão de mim, toca nos meus olhos, faz as escamas cair. De Davi,
muitos o repreendiam, diz o verso 48. Abre seus olhos, filho, para que se calasse. Mas ele cada vez mais gritava: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Irmãos, quando Deus às vezes gera algo em nosso coração, para nos aproximarmos dEle, para nos relacionarmos com Ele, o nosso adversário, aquele que anda ao derredor, rugindo como leão, buscando a quem tragar, quer tirar a semente que foi plantada no seu coração. É por isso que as pessoas às vezes não perseveram. É por isso que às vezes, irmãos, se prega um evangelho de água com açúcar, um evangelho de prosperidade que não existe na Bíblia. O evangelho do Senhor, ele tem arrependimento de pecados. Não se torna um verdadeiro cristão sem arrependimento de pecados. Não se torna um verdadeiro cristão sem nascer de novo. Não se torna um verdadeiro cristão sem ter uma relação de intimidade com Deus. Não se gera um novo cristão sem um relacionamento com Deus. E às vezes, irmãos, estamos ao ponto de nos achegarmos para essa intimidade, estamos ao ponto de nos achegarmos a Deus, estamos ao ponto de usufruirmos dessa intimidade com Deus, e o nosso adversário vem: o que é que esse boneco pendurado na cruz pode fazer por você? Esse Deus não te ouve. Você tem orado, você tem chorado, você tem clamado e nada acontece. Mas em nome de Jesus Cristo, deixa eu dizer para você nessa noite, filho, Deus ouve você. Nenhuma de suas palavras levadas a Deus estão sendo perdidas. A Bíblia diz no livro de Apocalipse que as orações dos santos são guardadas em taças de ouro. Não fique perdido à beira do caminho, filho. Persevere na fé. E a Bíblia diz que muitos o repreendiam, tipo assim: cala a boca, Jesus já está cercado, tem gente mais com Jesus, você é um cego. E aí o acusador, irmão, vem e sabe das suas lutas, ele sabe das suas dificuldades. Ele é o acusador, é o inimigo da pregação do evangelho, mas ele também é o pai da mentira. Jesus diz que ele mente desde o princípio. E aí ele vem dizer para você: fique calado, não se aproxime de Jesus, não ouça Jesus, não leia a palavra. E aí eu amo o verso 40. A Bíblia diz: parou Jesus. Parou Jesus. Jesus parou porque houve um clamor. Quando nós clamamos, quando nós oramos, quando nós buscamos, o Senhor ouve. Aleluias. O Senhor ouve. Aleluia, igreja. Aleluias. O Senhor ouve. O Senhor se importa com você. Aleluias. Oh, Jesus. Parou Jesus e disse: chamai. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, e ele te chama. Irmãos, isso nos fala que para perseverarmos temos que ter atitude. Até os nossos adversários se dobram. A minha Bíblia diz que todo joelho se dobrará, que toda língua confessará que Jesus é o Senhor. E não é um demôniozinho meia boca. Talvez, irmã, você perdeu apenas uma batalha. Eu quero dizer para você, em nome de Jesus Cristo, o nosso general é Cristo. O nosso Senhor não conhece derrota. O nosso Senhor é soberano. O nosso Senhor é galardoador daqueles que amam e o buscam. O nosso Senhor te ama. O nosso Senhor
quer fazer algo lindo na sua vida. Talvez você esteja na beira do caminho. Talvez você esteja sentindo como Bartimeu, cego, pobre, mendigo. Mas essa é uma palavra profética para você nessa noite. Essa é uma palavra profética para você nessa noite. Esse texto nunca mais vai passar despercebido na sua leitura. Porque Jesus para quando você clama. Jesus para te ouvir. Jesus para te atender. Jesus para saber as suas necessidades. Aleluias. Jesus para te ouvir. Você é importante para Deus. E se você, queridos, fosse a única pessoa na face da terra, ainda assim Jesus viria para morrer na cruz no seu lugar. Aleluias. Aleluias. E às vezes eu vejo pessoas como mendigos espirituais. Um homem pecou, adultério, confessou adultério, separou da esposa, até frequenta igreja, ama a igreja. Não, pastor, mas o senhor sabe, eu separei da minha esposa, ela não me quer. Eu tenho as minhas necessidades, satisfazendo os desejos da carne. Deixa eu falar, o nosso Deus é santo. E as pessoas então às vezes, elas optam em satisfazer os desejos da carne e se tornam mendigos espirituais, se tornam cegos espirituais e ficam à beira do caminho. Por isso que agora eu vejo a atitude de Bartimeu no verso 50, quando diz: lançando de si a capa, levantou-se e de um salto foi ter com Jesus. Irmãos, o nosso Deus é santo. O nosso Deus não quer saber se você tem as suas necessidades físicas. Sem santidade ninguém verá a Deus, é o que a Bíblia diz. Paulo escreve para a igreja de Tessalônica e fala: olha, o que Deus quer de você é a vossa santificação. O que adianta satisfazer as necessidades e passar a eternidade queimando no inferno? Aqui fala de atitude. Rompa com o pecado, irmão. Deixe de ser cego, deixe de ser mendigo, entregue-se ao Senhor, renda-se ao Senhor. Interessante que no final do Evangelho de Mateus, o evangelista fala das últimas palavras de Jesus, e muitas pessoas esquecem. No finalzinho da grande comissão fala assim, ensinando a obedecer. E as pessoas preferem ficar cegas, preferem ser mendigos do que obedecer. Mas eu gosto desse Bartimeu. Ele lança de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Irmãos, a capa era a proteção. A capa era que lhe protegia talvez das tempestades de areia, lhe protegia talvez do frio das madrugadas, lhe protegia do sol escaldante durante o dia. Era tudo que ele tinha, era a sua segurança, era o seu artefato principal. E a Bíblia fala que ele lança de si a capa. Oh, aleluias. Lança a sua capa nessa noite, filho. Lança a sua capa nessa noite. E perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça?
Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Irmãos, uma das coisas mais surpreendentes que eu já vi aqui nessa igreja é um líder de célula da nossa rede. Vocês já viram esse irmão? Ele é casado com uma menina linda, chama Anderson Cobra. Casado com a Natália, levita, mulher de Deus. Ele também é. Com 1 ano e pouco de casado, ele sofreu um assalto à mão armada. E o ladrão apertou o gatilho. E esse projeto tirou dele um movimento da cintura para baixo. 1 ano e pouco de casado. E um dia teve aqui um homem de Deus, um casal sino-americano. Eles têm um ministério de cura sobrenatural. E eu vi gente sendo curada aqui, coisa linda. E no finalzinho do seminário, o pastor chegou aqui para o Anderson, aqui, ó, estava aqui. Ele perguntou: Anderson, o que você quer de Deus hoje? E eu imaginei, ele vai falar assim: eu quero andar. Ele não disse eu quero andar. Ele falou: eu quero ser pai. Ele preferia ser pai do que voltar a andar. Ele preferia pedir a Deus para ser pai do que voltar a andar. Mas os espermatozoides estavam com baixa motilidade. Já tinham tentado 4 vezes. Iriam fazer o último procedimento. O médico falou: olha, esse é o último, para tirar ali o espermatozoide. E aí a igreja orou. Essa igreja jejuou. Nós clamamos, oramos. E naquela sexta-feira que foi feito o último procedimento, mais tarde veio a notícia: Natália grávida de gêmeos. Hoje eles já estão aqui para a glória de Deus. Deus fala para você nessa noite, filho. Ele sabe o que é melhor para você. Às vezes os nossos olhos humanos, na nossa limitação humana, nós pensamos que sabemos aquilo que queremos de Deus, mas Deus tem o melhor para você. É por isso que Jesus faz essa pergunta tão surpreendente. No verso 51, perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Naturalmente nós faremos assim: ô Jesus, mas é claro que ele quer voltar a ver. E ele realmente responde: mestre, que eu torne a ver. E aí, irmãos, um final apoteótico no verso 52. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. Irmãos, aqui está falando de um Deus que salva, de um Deus redentor. Qual é o maior milagre? O Anderson levantar de uma cadeira, Bartimeu voltar a ver, ou a salvação? A salvação é o maior milagre, o maior presente de Deus para a humanidade. Uma vez um irmão me procurou e falou assim: pastor, esse negócio de churrasco, boi no rolete que o senhor faz, é um negócio muito pouco espiritual, é um negócio muito carnal. Eu falei: realmente, irmão, tem bastante carne. Aí eu contei para ele um caso. Uma irmã, 12 anos aqui dessa igreja, 12 anos. O marido dela nunca foi numa célula.
O marido dela nunca entrou por essas portas, nunca, em 12 anos. Mas ele foi no Boi no Rolete, e lá entregou a sua vida para Jesus. Aleluias, aleluias. E por causa deste homem, por causa de uma vida, eu não desisto. Porque o meu Deus, o seu Deus, não desiste de você. Ele não desiste de você. Mesmo que você se sinta pobre, mesmo que você se sinta cego, mesmo que você se sinta sujo, esteja à beira do caminho, Jesus vai parar. Jesus vai te dar atenção. Jesus vai dar a resposta. E Jesus fala: vai que a tua fé te salvou. E como se não bastasse, ele é salvo, e de gruja, e de gorjeta, ele volta a ver. Aleluias. E a Bíblia fala que ele saiu após Jesus, ele saiu acompanhando Jesus, de cego, mendigo, pobre, na beira do caminho, sujo, fedorento, se torna um discípulo de Jesus. Aleluias. Eu gosto muito dessa palavra, discípulo de Jesus. Eu amo quando lá no livro de Atos, a Bíblia diz que Saulo e Barnabé, na cidade de Antioquia, foram pela primeira vez chamados de cristãos. Isso aqui não é nenhuma doutrina. Não se cria doutrina de um fato. Cria-se doutrinas por repetidos fatos na Bíblia. Mas o fato que nós vemos é que de pobre, nu, nos tornamos discípulos. Em Antioquia se viu que de discípulo se tornou, passou a ser chamado cristão. Ou seja, a atitude, o comportamento, o modo de vida, o modo de ser, anunciou Jesus, anunciou Cristo. E esse é o meu desafio para você nessa noite. Tem gente aqui nessa noite que está precisando dar um salto, está precisando lançar a sua capa, está precisando romper na sua vida espiritual. Essa é a noite, filho. Não ficou em casa vendo a Olimpíada, não saiu correndo atrás de Pokémon, aleluias, glória a Deus. Eu creio que Deus tem algo lindo para você, filho. Você quer isso, filho? Sai do seu lugar, vem aqui à frente, nós vamos orar, nós vamos ministrar na sua vida. Aleluias. Pode sair, filho. Pode sair. Quero chamar os pastores da igreja que estiverem, pastor, coordenador. Vamos ministrar na vida do povo. Vamos orar pelo povo. Estamos lançando as capas. Lançando as capas. Lançando as capas. Pode vir, filho.
Toca nos meus olhos, pois eu quero te ver. Perseverança. Perseverança. Deus quer que você persevere na fé, filho. Não deixa uma dificuldade, não deixa uma luta, não deixa uma batalha perdida escravizar você ao ponto de você ficar retido à beira do caminho. Deus tem uma vida abundante. Precisamos usufruir da plenitude de Deus através do relacionamento com Deus, através da palavra. Coloque o seu pedido diante de Jesus agora, filho. Coloque o seu pedido diante de Jesus. Fala para Jesus o que você quer. Você quer voltar a ver, filho? Você quer ser pai? Coloca diante de Jesus. Coloca diante de Jesus. Posso sentir o teu calor. Clame. 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 Não desista. Constrange com teu amor. Clame, profetize. Eu sei que estás aqui. Posso sentir o teu calor. Vem me envolver. Me constranger com teu amor. Clame, filho. O filho de Davi tem compaixão de mim. Toca nos meus olhos, faz as escamas caírem. Filho de Davi, tem compaixão de mim. Toca nos meus olhos, pois eu quero te ver, eu quero te ver, quero te ver. E imediatamente tornou a ver e seguiu a Jesus estrada afora. Pai das luzes, nós te exaltamos nessa noite. Nós te louvamos, nós te adoramos. Louvado, exaltado seja o teu santo nome. Deus, lançamos de nós as nossas capas, colocamos a nossa confiança, a nossa esperança no Senhor. E apesar das lutas,
apesar das dificuldades, apesar das feridas, das batalhas perdidas, a nossa esperança está no Senhor, a nossa confiança está no Senhor. Nessa noite nós decidimos, ó Deus, perseverar na fé, apesar dos ventos contrários, apesar, Deus, do céu de bronze fechado sobre nossas cabeças, apesar, Deus, da nossa pequenez, da nossa incredulidade, apesar, Deus, dos nossos pecados, das nossas iniquidades, Deus, nós saltamos em direção ao Senhor, nós corremos em direção do Senhor. Deus, olha para nós aqui nessa noite, Jesus, como nós precisamos do Senhor, como nós anelamos, ó Deus, que o Senhor possa rasgar o céu e se manifestar, que o Senhor possa, ó Deus, prescrutar e sondar o profundo do nosso coração, da nossa alma, que o Senhor gere em nós a transformação, Deus, Deus, que o Senhor olhe para nós, que nós possamos ver no Senhor um sorriso, que o Senhor possa parar, Deus, como Jesus parou à beira do caminho, porque muitos de nós nos sentimos pobres, mendigos e cegos. Ah, Jesus, essa aqui é a tua igreja, essa aqui é a sua noiva ataviada, que um dia o Senhor veio resgatar. O Senhor veio um dia resgatar essa igreja sem mácula, de vestiduras brancas, e nós não queremos ser como aquelas jovens imprudentes que não tinham azeite. O que importa é que sejamos encontrados fiéis. O que importa é que possamos perseverar e seguir ao Senhor estrada fora. Queremos seguir o Senhor estrada fora. Por isso, ó Deus, estamos aqui nos consagrando ao Senhor nessa noite. Isso fala de atitude, isso fala de escolha, isso fala, Deus, de submissão. Nos prostramos diante do Senhor, como Bartimeu. Não sei se teve experiências anteriores com Deus, mas ele era judeu, era o descendente de Abraão, filho talvez de um homem importante, mas estava, como muitos se sentem aqui nessa noite, mendigos, cegos e à beira do caminho. Por isso, ó Deus, recebe essa consagração, recebe essa consagração. Ó Deus, a tua palavra diz que a boa obra que o Senhor iniciou só há de completar até o dia de Cristo Jesus. Completa a obra na vida dos teus filhos, Deus. Completa a obra na vida dos teus filhos. Eu sei que o Senhor pode visitar agora, Deus, não só as pessoas que estão aqui nesse auditório, mas como aquele que nos vê pela internet, aquele que nos ouve. O Senhor é um Deus onipresente. A Bíblia fala que os seus olhos estão em todo lugar. Pare, Jesus, e olha para os teus filhos aqui nessa noite. E completa a obra na vida deles, em nome de Jesus. Fique aqui como estão, irmãos. Eu quero fazer um ato profético aqui. Você está no seu lugar aí, estenda a sua mão, coloque
a mão no ombro de um irmão ao seu lado, com muito respeito. Se não tiver ninguém do seu lado, filho, chega do lado direito ou do esquerdo, põe a mão. Nessa noite, o Senhor me falou que o Senhor iria abraçar a igreja. Eu quero que você sinta agora o abraço do Senhor. Deixa o Senhor te visitar, filho. Deixa o Senhor te visitar. Deixa o Senhor te sondar. Enquanto os irmãos cantam esse cântico, Deus quer ministrar no seu coração, filho. Recebe, filho. Te amar pelo que és. Você sabe cantar? Abre a sua boca. Você está profetizando. Voltar à inocência. Aleluias. E acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer. Torno-me independente e deixo simplesmente Sente o abraço de Deus. Com teus braços de amor. Sente o abraço de Deus. Abraça-me. Com teus braços de amor. Glória a Deus. Coloque suas mãos assim. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer os seus rostos sobre ti, tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Vão em paz, tenha um excelente final de domingo. Que o Senhor te abençoe.
Mude essa nação em nome de Jesus. Deus te abençoe.